Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, Jesus. Por mais uma noite, por mais um dia. Senhor, por mais uma oportunidade, Jesus, que Tu tem nos proporcionado para andar, Jesus, segundo o Seu querer e a Sua vontade. Pai, dá uma noite na direção do Teu Espírito Santo, para que tudo o que venhamos a fazer, meu Deus, seja para a honra e a glória do Teu nome. Que Deus toma a Dâmaras, o Thierry, toma o Tauan, toma a Mônica. Meu Deus, toma tudo na direção do Teu Espírito Santo, Jesus. Pai, visita Teu filho Mateus, ali em João Pessoa, e seu filho Sadam. Ali, meu Deus, em São Bentinho, Jesus, o Suetano, seus filhos, a Miriam, seus filhos, a mamãe. Toma debaixo do Teu sangue. Ah, meu Deus, a Iselda, ali, Senhor, na cidade de Passos, os seus filhos. Ah, Senhor, meu Deus, o Assis, a Lúcia em João Pessoa, a turma de Ribeirão Preto. Ah, meu Deus, o Natan, Senhor, o Júnior, o Davi, a Jussara, o Assuério. Meu Deus, enfim, Jesus, toma todos debaixo do Teu sangue, Jesus. Guarda, Jesus, e livra de todo mal. Amém. Vamos ver a palavra da nossa irmã Dama. É aqui João 3, 16 e até o 19. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: quem a luz veio ao mundo, e os homens amarão mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Observe que a própria Bíblia diz. Diz que Jesus veio ao mundo não para condenar, mas para salvar o mundo. Mas a condenação está em não crer nele. As pessoas que não creram nele, pela mesma palavra, serão condenadas. Por quê? Porque não creu no único Filho de Deus. Não creu naquele que deu a sua vida em resgate da sua alma. Então a condenação está em ignorar. Por quê? Diz que é porque as suas obras eram má. É verdade. Se tiver uma festa funk e um culto à palavra de Deus, um culto ao nosso Deus, você acha qual é o que vai dar mais gente? É óbvio que é o funk. Porque lá há a prostituição, o engano, a mentira. E a palavra de Deus é como um grande espelho em que as pessoas se vêem nos seus erros. Portanto, eles preferem estar nas trevas, isso é, na escuridão deste mundo, do que estar na luz, que é a palavra de Deus. Mas, eu quero deixar um versículo nesta noite para vocês. Em João 14 e o versículo 6. São precisamente agora, aqui atrás de mim, deixa eu olhar, são 5 horas da tarde fechado. São 5 horas da tarde deste sábado. João 14, 6, Jesus disse: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é um único caminho. Jesus é a única porta. Jesus, ele disse que larga e espaçoso é o caminho que leva à perdição, mas estreita e apertado é o caminho que leva até Jesus. Eu quero falar para você nesta noite de um testemunho, um pouco do meu testemunho, quando tentei fugir da presença de Deus. Davi já dizia que terrível é tentar fugir da presença de Deus. Deixa eu falar alguma coisa. No ano de 1985, estávamos trabalhando na região. O lugar pertencia à cidade de Pirá. Estávamos morando num povoado por nome de Campo Alegre. Campo Alegre estavam trabalhando. E ali nós estávamos morando naquele lugar. E ali naquela região, eu comecei a congregar em um povoado que agora me fugiu a memória, me desculpe, mas me fugiu. Eram 4 os povoados, era Campo Alegre, Alto Alegre, Bonfim, perdão agora. Lembrei, o lugar que estávamos morando mesmo era em Bonfim de Pirá.
E ali estávamos congregando. Eu queria até, se possível, um dia entrar em contato novamente. Encontrei depois, mas nunca mais. Com o pastor daquela igreja, que eu acredito que na época era diácono. Não sei bem. Tudo que eu sei é o primeiro nome dele. Nós era conhecido como popularmente no interior, se conhece apenas pelo primeiro nome. Era conhecido pelo irmão Milton, um servo de Deus abençoado mesmo ali na cidade de Bonfim de Pirá. Isso era 84, 85. E lá por volta do final do ano de 84, eu conheci uma menina muito bonita. Realmente era uma menina muito bonita, uma menina estudiosa, que me foge agora o nome. E eu fiquei tão apegado àquela menina, que um dia ela perguntou para mim, Juraci, entre a igreja e eu disse, eu escolho você. E eu ficava fugindo do pastor, daquele irmão Milton, que era o dirigente daquela igreja. Ficava fugindo de todas as pessoas, mas a resposta é, como fugir dos olhos de Deus? Se os olhos de Deus, quem não já veio, talvez nós estivéssemos no meio de um campo de futebol e olhássemos para uma noite de lua, uma noite bem luarada, e observássemos que para onde você vai num campo de futebol, parece que a lua está se deslocando e te acompanhando. Como fugir dos olhos de Deus? Mas uma certa vez, aquilo me incomodou tanto que eu chamei o irmão Milton e conversei com ele. E ele me deu vários conselhos sábios, muito sábio, irmão Milton, ali na 85 ele estava congregando em Bonfim de Pirá. Eu era da Assembleia de Deus, eu gostaria até de encontrar esse irmão. E depois ele disse ao Juraci, depois de muitos conselhos, ele disse, a igreja ou a menina? E eu saí da presença dele realmente sem saber o que fazer. Antes de dar resposta para ele, 25 de janeiro de 85. Eu tinha vindo pegar o salário das pessoas em Salvador. Chegando em Salvador, o supervisor, nosso João Araújo Sobrinho, perguntou se eu queria minhas férias. E eu sempre fui um cara que gosta das minhas coisas bastante certo, tá no lugar. Como a obra da parte de... As pessoas trabalhavam mais na linha tronco, mas a parte da cidade, dos transformadores, da chave, corta-circuito, como essa área era minha responsabilidade, eu disse para ele que não. Eu preferia entregar a obra primeiro para depois tirar minhas férias. E os fiscais da época da que era Cobé e Coelba pediram para botar fazer o chamado algumas correções na obra antes de receber. E ali estávamos nós fazendo as últimas correções para entregar a obra. A obra estava pronta. 25 de janeiro de 85, 1h30 da tarde, chegamos no povoado de Campo Alegre. O último serviço a fazer. Algumas pessoas foram para o outro lado do povoado e eu fui exatamente para o poste transformador, era um poste de 12 metros. Como todos sabem, um poste transformador, você tem 3 chaves corta-circuito e 3 para-raios. E isso estava tudo ligado. E eu não sabia. Por que eu não sabia? Porque nós olhávamos pelo lado técnico da coisa. Sabíamos que pelo lado técnico ninguém interferia, ninguém viria ligar. Mas eu não sei como aconteceu, mas veio um jogo de futebol naquela cidade, naquele povoado. E alguém pegou uma vara de bambu seca, para a sorte dele, e bateu as 3 chaves que alimentavam aquele povoado. E ali chegava eu com a rede toda ligada, mas eu não sabia. Primeiro grande milagre. Como é que você sobe no poste de transformador cheio de fio? Porque naquele tempo ainda tinha 5, hoje isso é 4, porque hoje a figura hoje você não só tem mais o controle, a figura do controle que ligava a chave fotoelétrica, hoje sumiu aquela figura, mas naquele tempo tinha. E ali eu subi no poste transformador, a baixa tensão toda ligada, não toquei nada e eu não sabia. Mas subi no transformador, passei pelo transformador, ele todo ligado, chave corta-circuito, tudo ligado, e eu não sabia. Estava ventando muito e eu estava em cima das 2 cruzetas que seguram o transformador, já acima do transformador. Como estava ventando muito, eu ia colocar mais um grampo paralelo. Vamos simplificar. Eu ia colocar mais
um parafuso no para-raio. Tinha um, por exigência do fiscal, eles tinham que botar dois, que são aquelas presilhas. E ali, como estava ventando muito, eu segurei com a minha mão esquerda na fase B, na fase B, para me segurar, para poder botar o talabar no topo do poste que estava ventando muito. Eu não sabia. A rede estava ligada. Foi um impacto violento, indescritível, que vai acima da capacidade humana. Só deu tempo de eu dizer, a rede está ligada, e ali ficou eu, pendurado. Eu raciocinava, mas não via. Os pulmões trancaram. Era uma pressão no globo ocular que parecia que os olhos iriam explodir. E eu, sabendo da carga que eu estava recebendo, pensara comigo, se escapar dessa, perderia os dois braços e as duas pernas. Deus não queria me matar. Deus queria apenas mostrar, Jesus queria apenas mostrar para mim que Ele era o dono da vida, e eu estava visgado como um grande peixe lá no mar, que o cara deixa ele cansar para depois trazer. E ali estava. Aí alguém disse para você, mas Juraci, você ficou preso numa 3.8, deixa eu fazer umas contazinhas. Talvez do outro lado tenha algum engenheiro elétrico e é de concordar comigo. Se eu estiver errado, que me corrijam. Uma 13.8, no caso, seria os 3 fios. Você não toca nos 3 fios, se tocasse, certamente não escaparia. Mas quando eu pego uma fase, ela não divide, ela multiplica. Então uma fase de uma 3.8, numa fase sozinha, ela deixa de ser 4.000 e alguma coisa e passa para 7.700 cada fase só. Passa a ter. E ali estava eu preso num fio elétrico. 7.700 volts era a carga. E tinha que depender de alguém. Deus preparou até isso. Um amigo que eu também não encontro desde esse tempo, eu gostaria até de encontrar. É do estado de Sergipe, eu não sei a cidade dele. Tudo que eu sei é que a gente só conhecia por José Neto. Uma pessoa maravilhosa. Era uma pessoa experiente na obra. E quando ele viu ali, foi um negócio demorado, que deu tempo para arrumar lonas de caminhões, arrumou umas 20 pessoas segurando a lona, esperando que quando ele abrisse lá, aí ele tinha que correr para a entrada da cidade, não dava tempo para pegar a casa, tinha que correr para a entrada da cidade, do povoado, para na entrada do povoado desligar. Mas não tinha que ser só desligar. Tinha ainda um processo. Primeiro erro, na hora, ele saiu tão desesperado que ele esqueceu a parte principal do bastão, que é chamando vara de manobra, que é aquela que tem um gancho. Ele correu com a parte errada. E ainda tem uma parte que parece cômica, se não fosse triste. Quase aconteceu uma outra desgraça. Enquanto ele desce correndo em direção ao poste com a parte errada, na angústia, porque ele estava me vendo pegando fogo, a camisa derreteu, o sapato derreteu, pegando fogo, fumaçando tudo, pipocando tudo, ele correu. Uma velhinha percebeu que ele tinha pegado a parte errada. E a velhinha pega a segunda parte e corre atrás dele. Como lá uma região de mata, está chegando de uma caçada ao filho dela. E quando o filho descobre na rua, vai ele correndo na frente com o pau e a mãe aparentemente correndo atrás dele com o outro. E o filho ia atirando nele, pensando que era uma briga. Foi que alguém disse, pelo amor de Deus, não é isso. É um socorro. Tudo era o projeto de Deus. Aí até que ela chegou e ele subiu. Aí ele tinha que desligar, no caso, fase A, foi o que ele fez. Depois pular para a fase C. Porque se ele desligasse a fase A, a fase B, onde eu estava, eu caí em cima da baixa tensão que estava ligada. Então ele teve que fazer aquele processo, desligar a fase A, depois passar para a fase C, para depois para a fase B. O outro grande milagre. Quando ele desligou a fase B, ali estava eu despenquei de uma vez, só que o meu pé ficou preso entre as duas cruzetas do transformador e eu virei de cabeça para baixo, fiquei parecido quando você atira numa árvore que ela fica presa lá em cima dos galhos. E ali estava eu de cabeça para baixo. E o mesmo José Neto que foi desligar na entrada da cidade, ele foi e retornou, subiu, e ele não chegou nem em cima no poste. Quando ele chegou na altura em que eu estava de cabeça para baixo, ele sabia que eu estava morrendo por asfixia. E às vezes na parte elétrica, se você, um choque muito violento, se não tiver alguém experiente, não é o choque que mata, mas você morre por asfixia mecânica.
E o que aconteceu? E ali naquele momento ele se segura na altura da minha cabeça, ele não passou de onde eu estava de cabeça para baixo, e ele deu artificial a primeira vez eu não respondi, os pulmões não conseguiu. Deu artificial a segunda vez e nada de eu responder. Na terceira vez foi que desprendeu os pulmões. E segundo ele, eu disse, estou vivo. Não era Jesus tentando me matar. Era Jesus dizendo para mim, eu sou o dono da vida. Como pode fugir das minhas mãos? Aonde você for, ali eu estarei. Meu jovem, cuidado com se você está fugindo. E ali começou as torturas. Ali começou as torturas. Não tinha, era uma coisa, como eu já falei, é indescritível. As dores, o sofrimento. Vim para a cidade de Salvador. Chegando em Salvador na mesma noite, no antigo HGV, me transferiram para o hospital particular, para o hospital espanhol. Hospital muito bom, atendimento 10. Com 8 dias depois eu tive a primeira hemorragia. O médico tinha dito para mim, Juraci, você não pode pegar peso nenhum, você pode ter hemorragia pelos pés, pelas mãos, pelo abdômen, por todos os lugares. Você está tudo queimado, e com queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Mas levaram uns cocos para mim e eu peguei o peso de um coco e ouvi as dores sanar. Era eu me esvaindo. Ao passo que o sangue, quando eu olhei, minha mão estava já com todo aquele processo, mas já tinha molhado tudo. Eu não tinha experiência, puxei uma paradeira e botei a mão. Em vez de levantar a mão, botei a mão para baixo. E as dores foram indo embora. Se eu morresse naquele momento, maravilha. Porque ao ponto que o sangue foi se esvaindo, né? Fui perdendo o sangue, as dores foram sumindo. Um paciente do apartamento em cima, da frente, viu e desesperado chamou os médicos. Os médicos, quando chegaram, que olharam nos meus olhos, um deles foi categórico em dizer, você não está sentindo nada? Eu disse, não, doutor. Ele disse, fique sentado do jeito que você está sentado. Pegou minha mão, levantou para estancar o sangue e disse, fique sentado, porque você já não tem oxigenação nenhuma. Eu não sei porque você está de pé, não sei porque você não já desmaiou. Você não tem, não é que você não vai ter, você não tem oxigenação no cérebro. Você não tem sangue mais nenhum na parte tórica para cima. Chamou a moça do banco de sangue e ela veio. E ela me furou dos pés à cabeça. E descobriu que o pouco sangue que estava no meu corpo estava nas partes inferiores, isto é, nas pernas. Eu só tinha sangue do coração para baixo, nas pernas. E o sangue, e com 8 dias depois do acidente, eu ainda tinha carga elétrica. O sangue estava tão quente que o pouco sangue que tinha, quando tocava na agulha fria, ele coagulava. Não conseguiram em mim sangue, sequer para descobrir o meu fator RH, para que eu pudesse tomar sangue. E ele virou para mim ali, foi quando eu vim perceber o meu estado, e ele olhou para mim e disse, Juraci, o coração é uma bomba, como uma bomba hidráulica, e ele precisa de uma quantidade de sangue, e você não tem. Você não tem mais esse sangue. E você não pode tomar sangue porque nós não conseguimos fazer nem o seu fator RH. E ele disse, só tem uma alternativa. E eu disse, pois não, doutor, se tem uma alternativa, vamos usar a alternativa que temos. Ele disse, eu vou te amarrar de cabeça para baixo, para que o sangue que está nas pernas, por um fator gravitacional, eles desça para a cabeça, não mais pelo coração, mas agora por uma questão da gravidade. E ali eu passei uma noite amarrado de cabeça para baixo. Isso era Deus dizendo para mim, dizendo, como você que tenta fugir das minhas mãos? Como você pensa que vai fugir? Era uma moça bonita, era uma moça atraente, era uma coisa aos meus olhos maravilhosa. Mas não eram os projetos de Deus. E Deus queria provar para mim que Ele era o dono da vida. Ninguém é capaz, seria, e não foi mais de 5 minutos sem respiração nenhuma. Isso aí já era o suficiente para ficar com sequelas irreversíveis. Eu com certeza que tem alguém que é médico aqui, que está me ouvindo essa mensagem, e sabe que uma pessoa passar mais de 5 minutos sem respiração nenhuma, com certeza, ficará com sequelas irreversíveis. E ali estava eu. Com 3 dias depois eu tive uma segunda hemorragia. E eu não sabia. Mas no desespero eu peguei o meu braço e amarrei. Quando o médico chegou, os médicos chegaram, assombrou, disse, Juraci, por pouco você não perdeu o braço. Porque poderia ter dado a gangrena. Aí foi quando ele me explicou, olha, seu Juraci,
Se Deus, eu não quero que não aconteça, mas se acontecer uma segunda hemorragia, tu pega a parte que está sangrando e coloca acima do couro cabeludo, porque o teu coração não joga sangue acima da cabeça. O nosso coração é uma máquina computadorizada, perfeita, feita pelo maior arquiteto da história, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele fez o nosso coração para jogar sangue à altura da cabeça. Se a parte que está sangrando está acima da cabeça, basta que você sente e coloque a mão para cima, que o sangue estancará por conta própria. Se o sangramento for no pé, você se deita e bota o pé para cima. E ali foi maravilhoso aquele ensinamento. Porque outros dias logo em seguida, eu tive mais uma terceira hemorragia. E ali eu fiz o que ele ordenou. Eu me sentei na mesa e botei minha mão para cima. E o sangue estancou. Deus não estava querendo me matar. Deus estava querendo dizer, Juraci, eu sou o dono da vida. Meu amigo, esse é o meu pequeno testemunho. Eu quero dizer para você, não tente fugir das mãos de Deus. Não deixe de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Porque se Deus tiver algo específico na sua vida, você vem de qualquer jeito. Você vem são ou doente. Você vem com saúde ou sem saúde. Mas Ele traz a você para os seus pés. Não tente fazer como eu. Eu era uma pessoa normal como qualquer outra. Mas veja aqui a posição que Jesus deixou. Jesus não queria me matar. Alguém disse para mim um dia, por que você não ora para Jesus tentar restaurar as suas mãos? Eu disse, como é que Jesus vai restaurar se esta é uma marca? Uma marca da minha desobediência. Uma marca daquilo do meu eu. Eu tentando fugir da presença de Deus. Meu amigo, não tente fugir da presença de Deus. Porque o que eu passei, fui submetido à 7ª cirurgia plástica. A primeira cirurgia plástica eu fiz no dia 25 de janeiro de 1985. E a última cirurgia plástica eu fiz no dia 20 de novembro do mesmo ano, 1985. Sabe por que isso aconteceu? Porque Jesus Cristo é o dono da vida e Ele não queria me deixar morrer. Fui acompanhado 1 ano e 6 meses por uma equipe médica no CRP de João Pessoa, onde eles esperavam que poderia apresentar diante do quadro. Além disso, eu era obrigado a tomar 2 anestesias geral por semana, porque meus curativos eram 1º, 2º e 3º grau e tinha na planta dos pés a palma das mãos. Então só fazia meus curativos com anestesia geral. Com base nisso, acharam que eu podia desenvolver alguma sequela. Fui acompanhado por 1 ano e 6 meses, fui para João Pessoa, onde fui acompanado por 1 ano e 6 meses no CRP de João Pessoa. Pelo contrário, depois de tudo isso, eles disseram que não poderia me aposentar, porque uma pessoa que alcançou 10 pontos acima de uma pessoa normal no teste de QI, no teste de 1 a 30 eu alcancei 16 pontos. E disse que era impossível uma pessoa de 1 a 30 alcançar 16 pontos. E por isso não me aposentaram. Mas depois eu entendi que era tudo um projeto de Deus. Então, meu amigo, deixo para você que é jovem, não troque Jesus por nada. Não deixe Jesus. Essa vida é efêmera. Tudo aqui passa, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é volátil. Mas Jesus te ama. Não deixe acontecer com você o que aconteceu comigo. Amém, Jesus.